A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para a reflexão desse dia, 6 de janeiro, quarta-feira. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham vistos e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não temais." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, irmão, que interessante nesse evangelho, que um pouco antes de Jesus despedir as pessoas do qual ele tinha realizado a multiplicação dos pães, ele manda que os discípulos vão à frente, que entra numa barca para começar a travessia e ir para Betsaida. Acontece que enquanto eles estão mar adentro, atravessando o mar para o outro lado, eles são surpreendidos por uma tempestade. Eles começam a ficar desesperados em meio àquela tempestade, porque Jesus tinha ficado lá em terra ainda. E veja que interessante, irmãos, que quando esse vento chega até eles, vai dizer que quando Jesus chega até eles, enquanto eles estão ali no desespero, pedindo socorro, pedindo ajuda, é por volta de 3 horas da manhã. Aí nós podemos fazer uma reflexão. Jesus certamente despediu o povo à tardezinha. Então ele sai ainda de dia para fazer a travessia. E vai dizer que Jesus fica rezando. E olha que ensinamento bonito que traz para nós esse evangelho. Se Jesus, que é Deus, se coloca em oração por diversas horas, nós também, como filhos de Deus, precisamos rezar. Precisamos rezar para que nós possamos compreender as coisas do céu, as coisas de Deus. Vejam que os discípulos, vai dizer o Evangelho, que os discípulos ainda estavam com o coração endurecido, porque eles estavam pensando ainda como que Jesus tinha realizado aquele milagre. Um milagre com 5 pães e 2 peixes, e alimentado tamanha multidão. Porque eles ainda não cresceram na intimidade com Deus. E talvez por isso, irmãos, no meio da tempestade, eles entraram em desespero. Porque se eles tivessem mais confiança em Deus, de quem havia mandado eles atravessar, eles não teriam entrado em desespero. Foi Jesus que mandou eles atravessar. E aí nós podemos fazer uma reflexão em nossas vidas, que na nossa vida, irmão, também é assim. Nós passamos por tempestades, passamos por dificuldades, mas Deus está conosco mesmo nas tempestades da vida. As tempestades, irmãos, faz parte da vida. Aqueles homens, eles estavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles atravessaram amando de Jesus, então eram pessoas que estavam com Deus. Então, aqueles que caminham com Deus, assim como nós, você que está nos acompanhando, se você caminha com Deus,
Você também passará por tempestade, porque as tempestades fazem parte da nossa vida nessa terra. Ninguém está isento, irmãos, de passar por nenhuma tribulação. Mas Jesus diz que nesse mundo haveria de ter aflição, mas que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então as tempestades fazem parte da vida. Mas o mais importante, irmão, é que no meio da tempestade nós não estamos só. Nós temos um Deus que atravessa conosco as tempestades da vida. Nós temos um Deus que no meio das tribulações, no meio das dificuldades, Ele está conosco. E é importante a gente estar com o ouvido atento para escutar Deus nessas horas. Porque se nós nos colocamos em oração, assim como Jesus se colocou em oração nesse Evangelho, nós iremos escutar Deus mesmo dentro das tempestades. Assim como os discípulos escutaram, eles quando viram Jesus pensaram que era um fantasma, e Jesus fala para eles: não tenhais medo, coragem, coragem, não tenhais medo. Que nós também, eu não sei o que você está vivendo, mas se você está passando por alguma tempestade, por alguma dificuldade, por alguma tribulação, escuta o Senhor nesse momento dizendo para você: não tenhas medo, coragem, continua. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.